Vamos lá. Boa. Boa noite, Marcos Rocha. Fala, Ivan Modesto, como vai? Tudo bem? Joia. Bom, voltamos aí para apresentar a nossa live, né? Pelo menos agora sanar as principais dúvidas para o pessoal que não conseguiu participar no dia 17, no último dia 17. Muito bem. Eu selecionei as principais dúvidas do pessoal lá no grupo e de alguns que não puderam assistir, né, a primeira live. E antes de tudo, eu acho que é importante a gente falar quem é a escola Brazilian Canine. Ah, legal. Bom, embora a gente já esteja aí há bastante tempo na luta, a nossa escola, a gente atua aí desde o ano de 2005. Trabalhamos em diversas áreas, né? Tanto na parte de consultoria, cursos, palestras e prestação de serviços também, principalmente na área de detecção, mas na área de proteção também. A gente conta aí com uma equipe tanto de instrutores quanto de parceiros, tá? Juliano César Sírio, o próprio Marcos Rocha, dono da Black Dog, o Gilson Alves, que começou com a gente lá em 2005 também, é um dos parceiros, sempre está prestando serviço junto com a gente, o Eduardo Carvalho na parte de proteção, entre outras pessoas, tá? Então, não tinha feito essa conta ainda, mas já estamos aí há praticamente 18 anos na luta. Muito bom. Explica para o pessoal a diferença, né? Que o pessoal costuma frequentar seminários e cursos, mas agora esse modelo de mentoria é um pouco diferente. O que então, de fato, é uma mentoria? No sábado a gente explanou um pouquinho mais, né? Falamos o que era um seminário, o que é um curso, o que são cursos de extensão, cursos de graduação, e justamente para quê? Para a gente mostrar a diferença dessas outras modalidades de ensino com a mentoria, tá? Enquanto a gente tem os cursos que são mais extensos, mais focados na teoria, qualquer modalidade, né? Tanto as pós, as especializações, a mentoria ela difere no sentido de que a gente vai fazer um acompanhamento individual, né? Todos os outros cursos têm essa peculiaridade. Você vai lá, faz o curso, absorve, registra as informações e depois você sozinho, né? E você não vai lá buscar de novo o seu professor para tirar dúvidas quando elas eventualmente aparecem. E a mentoria ela se difere nesse sentido. A gente vai fazer um acompanhamento individualizado, personalizado, do mentorado em todo o processo de treinamento do cão de detecção. Muito bom. Outra pergunta. Vai ter certificado? Essa foi uma pergunta bastante recorrente. Quando a gente falou lá dos cursos, né, a gente explicou que os cursos livres, e a mentoria é um tipo de curso livre, ela não tem vínculo com o Ministério da Educação, tá? Assim como os cursos de extensão universitária, como as pós-graduações, esses cursos eles têm vínculo com o MEC. A mentoria, ela não tem vínculo com o MEC. Então, assim, a gente pode emitir, tá? Eu até trouxe aqui um exemplo de um relatório, né, pormenorizado, que a gente fez aí faz um curso, acho que faz 1 ou 2 anos que a gente fez o curso para uma das guardas municipais aqui da região, tá? Então, nesse relatório pormenorizado, que a gente fornece para o mentorado, aí, né, no caso vai ser o mentorado, no caso o aluno, que ele pode levar para a instituição, está descrito tudo lá, a carga horária, o que foi ministrado, né, o que foi feito, como que ele foi, como estava o caso e como terminou ao final do curso. Então, isso é um documento importante, né, para registro e, informalmente, a gente pode fazer um certificado também, se isso for importante para quem for o nosso mentorado aí, para a instituição em que ele serve. Muito bom. Outra pergunta que foi importante, qual o tempo de duração da mentoria, né, e quais são as fases? Essa pergunta acho que bateu recordes, né? Justamente por isso que a gente colocou os conceitos lá de curso diferindo de mentoria, porque a gente está acostumado a fazer curso e o curso tem lá o começo, meio e fim. Mentoria já é diferente, a gente vai traçar objetivos junto, a gente vai verificar quais as necessidades do mentorado e vai trabalhar até sanar essas necessidades, esses objetivos. Então, a gente pode colocar 2 exemplos aí. Vamos colocar um exemplo de um mentorado que ele acabou de adquirir filhote para detecção, tá? A gente vai ver um pouquinho mais para frente aí que todo o nosso programa de treinamento, ele demanda aí em torno de 18 meses se a gente pegar o filhote lá com 2 dias de vida, né? Então, esse mentorado, ele pode ficar com a gente durante 1 ano e meio, até a formação total, né, desse filhote.
e uma avaliação final de aptidão para ver se a gente atingiu todos os objetivos. De outra forma, um outro exemplo, a gente pode pegar um cão aí que já está atuando, já está trabalhando, está com 3, 4 anos de idade, e ele está com problemas pontuais, a gente vai verificar essa necessidade e sanar esses problemas pontuais. Isso pode demorar quanto? 1 semana? 2, 3? Depende. Então não tem um tempo fixo. Depende de cada caso, né? Depende de cada caso. Por isso que ele é individualizado, por isso que ele é personalizado. Muito bom. Outra pergunta que foi feita. Por que começar do ciclo 1? Por exemplo, eu já tenho um cão formado, por que eu vou passar pelo ciclo 1? Então, isso a gente, nas aulas, né, quando a gente tem um conteúdo um pouco mais teórico, uma das perguntas que a gente faz para todas as pessoas, né, é quais são os principais, né, para todos os alunos, quais são os principais problemas que a gente verifica nos cães de detecção, tanto no Brasil quanto no mundo, né? A gente tem um pouquinho de experiência aí fora da casa aqui também, mas os problemas são os mesmos, né? A parte de ambientação, socialização, falso negativo, falso positivo, entre outros problemas. Eu só selecionei esses daí. E 99% desses problemas a gente consegue direcionar e sanar na formação de base, que é o ciclo 1, tá? Então, muitas vezes a gente está tentando resolver um problema lá de um cão que tem 4, 5 anos de idade, sei lá, falta de motivação, falta de foco, não permanece na fonte de odor, e a gente mal sabe que esses problemas foi erro, né, ou falha na formação de base. Então, eu sugiro, né, não é obrigado, mas que todos os mentorados eles comecem por esse primeiro ciclo para entender o que está acontecendo com o seu cão. Né? Boa. Entendi. Fala pra gente, então, rapidamente, o que você vai explanar em cada um dos ciclos, só para a pessoa ter uma noção. Do ciclo 1, o que fazer, 2, 3 e 4. Então, a gente sistematizou, né, o programa de treinamento em 4 ciclos, tá? Eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Tudo que tem que ser feito, então, essa coluna da esquerda aqui, estão todos os trabalhos que devem ser feitos, por exemplo, né, no ciclo 1, né? Todos os trabalhos e o período que tem que se fazer, quando começa, quando termina e qual que é o objetivo a ser alcançado, tá? Então, por exemplo, no ciclo 1 é todo o trabalho de manejo e preparação do filhote de detecção. Então, tudo que tem que ser feito depende da fase em que esse mentorado vai estar. A gente vai passar todas essas atividades. Deixa eu mostrar aqui para você. Se eu coloquei, por exemplo, trouxe como exemplo, né? Então, as estimulações olfativas com trabalho de ambientação, o trabalho de habituação a estímulos sonoros, que o pessoal tem bastante dúvida em relação a como se faz isso, como né? Aplicar, né? Como aplicar gradativamente, se realmente está habituando ou está sensibilizando, né? É uma preocupação grande nossa aí, né? Principalmente com cães institucionais, tá? E aí, para quem está vendo, já aproveita e pega as dúvidas aí, professor. Dessensibilizar ou habituar, né? Mas aí fica para o pessoal. As partes mais teóricas, se o pessoal tiver dúvida, a gente não tem problema nenhum. A gente volta um pouquinho na teoria e conversa nas aulas semanais, né? Que a gente vai propor ter uma conversa semanal, tá? Mas é importante ter um pouco dos conceitos, um pouco do aprendizado em relação aos conceitos para fluir melhor as aulas, tá? Então, esses aqui são exemplos aí dos trabalhos que devem ser feitos no primeiro ciclo e a correlação que isso tem com problemas posteriores, né? Estimulação e agressão predatória é o que vai motivar o cachorro a fazer as buscas olfativas posteriormente, tá? O retriever em agressão afetiva ofensiva é o que vai fazer o cachorro ter essa motivação para ir lá buscar e voltar para você para continuar essa busca. Então, é por isso que a gente sugere, né, que se comece pelo primeiro ciclo. E nos demais ciclos, né, a gente vai sugerir, tem vários trabalhos a serem feitos aqui, como você pode ver, mais uma inovação, né, o trabalho da modelagem de indicação passiva, que é um trabalho que a gente complementou o nosso programa de treinamento que já estava pronto, né, não sei se não chegamos a falar, né, mas o nosso programa de treinamento, ele sofre várias influências, né? A gente não inventou do nada, né? A gente construiu ele através de outros programas de treinamento, da ATF, da base de Lakeland, né? Da Alemanha, lá da escola de Stockenbrook, e depois a gente teve um período aí que a gente foi visitar a Holanda, conhecemos lá os suecos, né, da SWDI, e a gente acabou adicionando ao nosso programa de treinamento o processo também da indicação passiva no segundo ciclo, que é uma coisa que a gente fazia já, a indicação passiva, a gente sempre trabalhou a modelagem da indicação passiva,
mas a gente trabalhava ela quando já estava associando as substâncias do sistema laboratorial. Então, hoje a gente adiantou um pouco o processo, faz todo esse processo primeiro, no segundo ciclo, e quando o cão chega aqui no sistema laboratorial no terceiro ciclo, né, já respondendo a tua pergunta, que é aqui no terceiro ciclo, onde a gente vai explicar como faz todo o trabalho de associação de substâncias, ele já tem toda a mecânica pronta, tá? Então, ele aprende aqui no terceiro ciclo que substância ele tem que detectar, para depois transitar para as ações reais, mas ele já sabe como ele tem que buscar aqui, porque ele tem toda a mecânica. Então, quando ele vai lá fazer a busca em veículos, em bagagens, enterrado, em si, e tudo isso ele já sabe, porque ele aprendeu a mecânica aqui. Ele só transpôs, né, essa informação para essa fase. Show de bola. E também, uma coisa que a gente acha importante, que a gente vai ceder, aí vai fornecer para os mentorados, é uma avaliação final de aptidão. Todos os ciclos, né, para a gente passar de um ciclo para o outro, para a gente passar de um exercício para o outro, a gente tem objetivos, né, a serem alcançados, que a gente vai avaliar, e quando termina o ciclo, a gente faz avaliações para ver se o cachorro está apto para passar para o segundo ciclo. Você atingiu a expectativa, né, de cada ciclo. Exatamente. A gente não vai passar aleatoriamente porque eu acho, porque eu vi, não. O mentorado ele vai mandar vídeos, a gente vai mandar o que tem que fazer, o mentorado vai mandar vídeos e a gente vai fazer essas avaliações para ir gradativamente evoluindo até chegar ao final aqui e fazer uma avaliação de aptidão final. Tá? Muito bom. Show. Então fala pra gente também o que vai ser disponibilizado para os mentorados. A gente fez uma listinha aqui, né? Isso também é outra pergunta. Aqui é só os exemplos, só para complementar, tá? Então, aqui é do ciclo 2, né? Como é que faz o trabalho de indicação passiva, tá tudo no slide da aula. E aqui o sistema laboratorial, como que a gente vai fazer? A gente utiliza o sistema laboratorial com a mecânica de painéis, tá? Acho que alguém fez essa pergunta também, né? Boa. É sempre bom ressaltar, Marcos, que o sistema de painéis é um sistema que está incluso dentro de todo o processo laboratorial, né? O processo laboratorial é muito mais que caixa de odor, carrossel, do que painéis, tá? É todo um sistema de acondicionamento de odores, de acondicionamento de distrativos, de processos a serem feitos gradativamente com objetivos, né? Então o pessoal tende a minimizar aí. Você faz caixa ou você faz painel? É uma coisa um pouco mais ampla. Tá? Na verdade, o principal fator de tudo isso daí é preservar o odor que você está apresentando para o cachorro. Tem um controle do odor, para saber Exatamente. se realmente o cachorro que está lá detectando a substância A, se ele realmente detecta a letra A ou é a letra A, B, C e D. Né? Enfim, mas isso tudo aí, diariamente, o pessoal vai a gente vai ter que conversar bastante sobre isso daí. Então, muito mais do que a técnica do painel, ou caixa, ou qualquer outra técnica, se você não tiver os meios de ter um painel, né, não tem esse recurso, a gente vai tentar adaptar a técnica, né, pelo menos é esse o propósito da mentoria, e direcionar da melhor forma o treinamento para conseguir ter um bom resultado também, não é isso, professor? Exatamente. É que assim, a gente tem uma preocupação muito grande quando a gente mostra essas fotos aqui, é justamente para fazer essa associação uma forma de trabalho, né, que já é bastante legítima, vamos falar assim, mundo afora, tá? Já tem bastante legitimidade. O que é? São os cães de detecção médica, tá? A comunidade médica, ela não questiona mais o que se é alcançado aqui com os trabalhos feitos em níveis laboratoriais com os cães. Não há questionamento, tá? Então, quando a gente tenta buscar esses recursos, né, da detecção médica para o nosso tipo de detecção, seja ela qual for, a gente está tentando buscar essa legitimidade. Só que a gente não vai buscar essa legitimidade na área da medicina, a gente vai buscar na área jurídica. Tá? Então é por isso que a gente tem que ter, essas palavras que você usou aí foram essenciais, né? O controle, mostrar que tem um controle, mostrar estatísticas, quantas vezes o cachorro localizou, quantas vezes ele deu falso positivo, por que ele deu falso positivo. Tudo isso é para legitimar o trabalho que a gente está fazendo com os cães. Então, por isso que a gente fala, que é muito mais do que um painel, muito mais que uma caixa, tá? É todo um processo de controle e estatístico para dizer que realmente esse cachorro localiza, indica o A e não B e não C e assim por diante. Né? As questões dos falsos positivos e em diante. Aí, tá? Então, a pergunta do pessoal também era quais materiais irão ser disponibilizados, né? Então vai ter o e-book, ensinar a fazer um plano de ação, tudo isso aí, não é, professor? Isso aí, a gente separou uma listinha.
para quem ainda não conhece, né, a gente escreveu de 2019 para 2020 um e-book com os 21 temas que todo proprietário e treinador de cães devem compreender. A gente deixou esses 2 anos aí até para divulgar um pouco a escola, o que a gente deixou gratuitamente para baixar. Agora a gente vai retirar da página, tá? Então o e-book, como a gente está atualizando, deu bastante trabalho para fazer, a gente só vai liberar o e-book a partir de agora para quem forem os inscritos, né? Quem se inscrever nas mentorias, então a gente vai fornecer o e-book com as atualizações, tá? Em todos, independente, eu vou começar pelo ciclo 3, porque meu cachorro já sabe X e Y, a gente vai ensinar a fazer a elaboração dos planos de ação, porque é a partir daí que a gente consegue ter sistematizar, controle, né? Isso, sistematizar e ter um controle realmente se está atingindo as metas, tá? Para nós, assim, o pessoal pode falar, pô, vocês são chatos, né? Mas é que, assim, tá o nosso nome, tá? Então, quando você tiver um cachorro formado e falar assim, não, meu cachorro está formado e eu fiz a mentoria da Brazilian Canine, você está levando o nome da nossa escola junto, tá? Então, é por isso que a gente quer os melhores aí, as pessoas que realmente querem mudar a cultura sinotécnica no Brasil. Tem que ser diferenciado, tem que ser diferenciado. Exatamente, tem que ser diferenciado, tá? Vídeo de instrução, então a gente vai fazer, já estamos elaborando, aí o Marcos é expert no assunto, aí a gente está elaborando aí alguns vídeos de instrução das aulas, e o de manejo de substâncias a gente já vai liberar logo no primeiro momento aí da inscrição, porque independente de, mas ainda estou com filhote, a gente vai fazer todo o trabalho, por exemplo, com o Kong, com o objeto ali de trabalho, a gente já tem que ter esse objeto sob controle, tá? E ele tem que ser manejado assim como a gente maneja substâncias. Tá? A gente vai explicar isso um pouquinho melhor. Então, vídeo de instrução de manejo de substâncias. A gente foi sugerido, né, e a gente acatou e achou interessante. As mentorias via de regra, o Marcos pode explicar melhor depois, mas elas não têm isso, ela não tem encontro semanal, é simplesmente o mentorado, ele vai dando os vídeos, vai fazendo os questionamentos, a gente retorna vídeos de instrução e explica o que tem que ser feito. Mas no caso, como a gente sabe que esse trabalho tem uma carga teórica muito importante e podem gerar dúvidas, a gente se propôs aí fazer alguns encontros semanais online, igual a gente está fazendo aqui agora, com o grupo todo, os grupos vão ser de 10 pessoas, e aí as dúvidas que surgirem durante a semana, a gente, né, nesse bate-papo, nessa conversa aqui, a gente consegue sanar, tá? Além disso, vai ter o grupo do WhatsApp, a gente acabou definindo que vai ser no próprio WhatsApp, porque são só 10 pessoas, então não tem necessidade de ser um grupo muito grande. Os vídeos de instrução, eles vão ser disponibilizados pelo YouTube, mas serão restritos, tá? Então, vai ter uma senha, né? Uma senha para cada um poder acessar ali, e não é aberto, não são vídeos públicos, tá? E a mentoria, que é a essência da mentoria, é esse acompanhamento individualizado. Embora vocês estejam no grupo, não tem a necessidade, a gente pede até que vocês mandem os vídeos dos cães de vocês no grupo, porque às vezes o vídeo, a instrução que a gente está dando para vocês pode ajudar os outros 9 mentorados. Aí você fala, não quero que as pessoas vejam que eu estou treinando, que eu estou fazendo, aí você vai me mandar individualizado, não tem problema nenhum. Mas vai ter que participar do grupo, porque eu vou mandar os materiais tudo no grupo, porque senão eu tenho que mandar um por um, e aí acaba dificultando um pouco o processo. Então, é isso que a gente vai liberar aí assim que forem feitas as inscrições, tá? Boa. Professor, fazer um bate-bola agora aí com as principais dúvidas do pessoal. Você usa caixa de odor, painel ou qualquer outro tipo de line-up? Então, a gente acabou explicando, né? A gente usa o sistema laboratorial, tá? Então, eu gosto sempre de enfatizar isso. Dentro do sistema laboratorial, a gente utiliza a mecânica dos painéis para fazer a apresentação dos odores, entre outras coisas, tá? Então, o sistema, dentro do terceiro ciclo, tem 12 treinos a serem feitos, tá? Então, o primeiro é a apresentação, e aí vai desde a utilização da guia longa, a diminuição do efeito Cleaver-Hens, todo o processo de discriminação de odores, a gente utiliza mais de 60, 70 odores durante esse processo. Então, para responder essa pergunta aí um pouquinho mais completa, seria isso, tá? Não é simplesmente o painel ou caixa, é o sistema laboratorial. Não significa que o mentorado vai ter que ter um laboratório de faro. A gente vai promover algumas ações corretivas, umas adequações aí para o que e o pessoal tem um pouco de, né?
vislumbra, fala, um laboratório, né? Senhores, laboratório é uma sala, né, restrita, que você não vai ter cachorro passando para lá e para cá, sala pequena. Controlada, né? Ambiente controlada, um ambiente controlado, que você possa ter acondicionado ali as substâncias e colocar 2 a 3 painéis de odor, tá? Não é nada do outro mundo, é muito mais o controle de acesso, controle de substâncias, controle climático, né? Tá? Mas aí, para quem estiver com a gente vai gradativamente explicando, não é nada do outro mundo, tá? Mas os resultados são completamente diferentes quando você faz esse trabalho. Sim. E você trabalha o detalhismo para aumentar, eu acho que ele quis dizer isso, né? Para aumentar a frequência, né? Com quanto que ele fareja lá, quanto que ele busca a molécula de odor que ele está procurando. É isso que eu ia te perguntar. A gente colocou as perguntas na íntegra aí, né? E aí também eu fiquei um pouco de dúvida com o que ele quis dizer, né? Com você. Detalhismo deve ser a busca detalhada, né? Eu acredito que seja isso que ele quis dizer. Então, assim... Pelo que eu tinha entendido, professor, assim, ó, o detalhismo é de deixar o cão mais detalhista, dele começar aquele sistema que a gente usa no painel de tijolos lá, né? Com a parede de tijolos, e quando a gente vai reduzindo a substância até que ele começa a puxar mais para ele poder conseguir detectar de fato. Pelo que eu entendi, foi isso a pergunta dele. Tá, não, então foi isso mesmo. Então a gente trabalha tanto com a busca detalhada, como o Marcos explanou aí, como também a busca aleatória, tá? São 2 processos que a gente vai trabalhar com sinais diferentes. Então a gente vai mostrar, quando a gente mostrar um determinado sinal para o cachorro, ele vai entender que é a busca detalhada, porque a gente fez todo esse processo, por exemplo, né, com a modificação ambiental, que é a parede de tijolos, e a busca aleatória também, tá? Além disso, né, acho que ele perguntou aí como poderia aumentar a frequência do farejamento. Com essa modificação ambiental, que é a utilização da parede de tijolos e a diminuição gradativa do objeto que vai ser o cômodo, e aliado, né, aos sistemas de aprendizado, aí, que é o esquema de reforçamento intermitente. Então, com o sistema de reforçamento intermitente, a gente aumenta aí a força e a frequência do comportamento de farejar. Então, são 2 coisas em conjunto, né? Muito bom. Qual odor você usa para treinar e por qual razão usar ele? Aí depende de, por exemplo, cachorro de explosivo vai ter que usar o explosivo, né? Via de regra, a gente tem a resposta meio cética, igual dos europeus, né? A gente, se você quer que ele detecte a borracha, você vai ensinar a borracha, né? Então, sempre que houver a possibilidade, dependendo do que for o objetivo, você vai treinar com a própria substância. A gente, na escola, a gente visa treinar sempre com a própria substância. Aí vai depender de cada mentorado, o que ele está ensinando, o que ele qual a realidade dele também. Qual é a realidade dele, tá? Show. Isso aí. Como é o processo de imprint do seu sistema? Eu acho que ele quis dizer da associação do odor, né? Porque a gente sabe que o imprint seria uma das fases de filhote, lá onde ele se reconhece como um ser, né? Isso. Mas eu imagino que seja isso que ele quis dizer. Como seria, né, a associação do odor no seu sistema? Como também já foi falado que é no painel, né? Isso. A gente tenta não confundir os conceitos, né? Na verdade, a gente até entende quando as pessoas falam imprint, porque a gente sabe que todos os americanos, quando eles vêm ministrar aulas aqui no Brasil, a palavra imprint para eles é a mesma que significa associação aqui, o que a gente quer dizer com associação de odores aqui para a gente. Só que o imprint, né, na etologia, ela tem, como o Marcos falou, ela tem um outro conceito, né? Que é uma das fases de maturação dos filhotes, enfim. Então, para não ter essa confusão, a gente evita usar a palavra imprint, tá? Mas a gente entendeu a pergunta que ele quis dizer e a gente acabou respondendo lá, que a gente faz todo o processo primeiro, né, de busca detalhada, da mecânica da busca, tudo com o brinquedo, com o objeto do cachorro, que a gente vai também sugerir que seja com o cômodo, e posteriormente, quando a gente for para o sistema laboratorial, quando ele já souber fazer tudo isso, aí sim, com os painéis e o sistema laboratorial, a gente faz o trabalho de associação de odores já no primeiro treino, é o que vai ser feito. Show. Ele fala também se você vai ensinar como que seria feita ali a revista, a busca, né, em veicular, bagagem, ambiente interno e externo, se tudo isso aí você vai abranger na sua mentoria. Isso aí com a modificação, né, com o aperfeiçoamento do nosso programa de treinamento, a gente fazia isso sempre no 4º ciclo, quando já era a simulação em ambientes reais, né? Mas agora, como a gente alterou um pouco, no 2º ciclo a gente já faz toda a mecânica, então o cachorro ele vai entender, né, a mecânica, ele vai aprender toda a mecânica de fazer a busca em bagagens, em veículos, em enterradas, no 2º ciclo com o próprio objeto dele,
tá? Depois ele vai passar para o terceiro ciclo aprendendo que odor que ele tem que localizar, qual que vai ser o odor-alvo, além do objeto dele. E aí no quarto ciclo, como ele já sabe toda a mecânica, a gente só vai fazer essa transição, falar, ó, cara, agora tudo aquilo que você aprendeu buscando o seu objeto, agora você tem que buscar esse odor, tá? Então a gente ensina tanto no segundo quanto no quarto ciclo. Show. E você vai explicar para o mentorado que precise lá, por exemplo, uma instituição ou algum outro treinador que ainda pretende pegar um filhote, você vai explicar como fazer a seleção desse filhote para a detecção? Então, é a questão da personalização, da individualidade, né? Alguns mentorados perguntaram, é necessário ter cachorro? Parece ser meio óbvio, né? O ideal é que tivesse, mas assim, quando você, para esses mentorados que não têm cachorro, tem alguns aí que conversaram com a gente que as unidades estão em processo de formação, o que a gente pode fazer nos primeiros meses é fazer isso, é ensinar o processo de seleção, é ensinar os processos de plano de ação, ensinar também, né, direcionar e qual que seria a melhor forma de instalações, tá? Para quando esse cachorro chega, que é o correto, né? Na verdade, isso é o correto. Parece ser uma coisa muito óbvia, mas não é, né? Quando o cachorro chegar na unidade, você já vai ter feito uma boa escolha, ele já vai ter as instalações corretas. Sim. E você já vai ter os planos de ação e saber o que fazer, né? No Brasil, geralmente é o contrário, né, Marcos? Na hora sai. Ele não tem curso, não tem formação, as instalações não estão adequadas e aí chega o cachorro lá. Aí começa a correr tudo atrás do carro. E o cachorro às vezes nem foi selecionado. E o cachorro não foi selecionado. E quer fazer dar certo. Tá? Então essa pergunta foi boa aí nesse sentido. Acho que é muito mais importante até, lógico, quem já está com cachorro, agora a gente vai tentar solucionar os problemas. Certo. Mas o ideal é que começasse realmente do zero, sem cachorro primeiro, vamos ensinar aí como é que faz a seleção, tá? Mas aí isso daí é bem individualizado. Eu não vou pegar aqueles que já estão com cachorro, a não ser que ele fale assim, ó, eu tô com meu cachorro, tô com esse problema XYZ, vamos tentar solucionar, e eu também estou selecionando, eu quero um cachorro novo. Aí tudo bem, aí a gente passa para esse mentorado também. Show. Foi perguntado também se a sua metodologia da mentoria vai se aplicar ao filhote. Também já foi respondido que sim, né? Desde o terceiro dia de vida do cão. Sim. Ali, se a gente fosse pegar do início, né? Do terceiro dia até 18 meses, seria mais ou menos o período aí de formação, né? Sim. Então, o primeiro ciclo, basicamente, ali é o cachorro filhotão mesmo, tá? Então, é fundamental. Na verdade, eu sou suspeito, né? Mas eu acho que é a fase mais importante, a literatura fala isso também, né? A fase mais importante de aprendizado é essa fase, né, de maior neuroplasticidade, enfim, é a fase de filhote. Então, o programa ele foi bastante aprimorado em relação à formação do filhote, porque a gente sabe que muitos problemas, eu acompanho muitas instituições, e 90% dos problemas são problemas de base. Às vezes não é problema dos condutores, porque já compraram cães. A gente sabe que o Brasil ainda não tem muitos canis que estão habilitados a formar os cães com as características que a gente precisa, com a metodologia que a gente precisa, tá? Então, grande parte dos problemas que a gente vê aí é por erro no direcionamento dessa fase crucial aí de filhote, tá? Show. Vai ensinar a resolver problemas, os mais comuns, né, nos cães. Aí ele lançou aqui, cachorro que lambe o artigo, cachorro que fareja de boca aberta, cachorro que olha para o condutor durante a indicação pedindo referência, né? Sim. Esse, até escrevi aí, né? Esse é um dos principais propósitos da mentoria, analisar os problemas. Então, é interessante isso, como esses exemplos, filmar esses exemplos. Filma esses exemplos e manda para a gente, tá? Então, esse é o principal objetivo. A gente vai analisar e vai ou minimizar, o objetivo é sanar, tá? Ou, pelo menos, minimizar, como eu acabei de dizer. Parte desses problemas são erros na formação de base, tá? Sim. Então, muitas coisas talvez a gente não consiga sanar, vai depender de caso a caso. Mas o objetivo é traçar um sistema para minimizar o máximo possível e, se possível, sanar esses problemas. Tá? Show de bola. Então, para treinar junto, todos os dias, com um professor experiente, com mais de 20 anos, quanto? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Então tá lá, o valor, início, forma e pagamento. Você gostou da minha frase que eu coloquei aqui no sábado, né, Marcos? O pessoal fala, é caro, e a gente tem que saber
diferenciar o preço do valor, né? Quanto isso que a gente vai estar passando para vocês é importante. Tá? Eu sempre digo que a escola tem 15 anos, mas eu tenho 22 anos na área, assim, com muito custo. Eu digo que a gente aprendeu mais errando, tá? Mais errando, então quando vocês vierem me falar as coisas, provavelmente eu vou saber responder, porque eu errei também, tá? E o meu propósito aqui é fazer com que vocês não errem o tanto que eu errei, tá? Então, é uma forma de valorar aí o conhecimento, a gente vai adiantar todo o processo, tá? Sim. Aí a gente estabeleceu, né? A gente fez aí um processo de benchmarking aí, né? Uma análise das outras mentorias de outros programas, e a gente achou por bem aí que era um valor, né, possível aí por todo o empenho que a gente vai ter que passar para vocês, de R$249 mensais aí pela mentoria, tá? Como a gente falou lá, não tem tempo, então vamos tentar sanar durante as necessidades, tá? Boa. Então, R$249, se eu fizer 10 treinos na semana e te mandar, você vai estar orientando durante esses 10 treinos, acompanhando de perto cada um desses treinos, né? Ou seja, todos os dias o professor vai estar lá corrigindo o aluno. A principal diferença, né? A mecânica é essa, né? Faz os treinos, manda os vídeos. Pode ser, a gente ainda está na iniciativa pública, né, Mário? Então pode ser que a gente esteja empenhado no momento, tá? Mas vai estar lá registrado no grupo. Assim que a gente tiver a oportunidade, a gente vai ver os vídeos, já vai responder, falar, ó, sei lá, te respondo daqui 2 horas, daqui 3 horas. Sim, todo dia vai ter uma resposta, né? Mas a gente vai dar uma resposta, tá? A gente só convencionou em fazer os planos de ação logo no começo, que é justamente para isso. Às vezes o mentorado ele chega, como vieram essas perguntas aí, né? Sim. Ele começa com uma pergunta do começo e vai lá para o fim. Então vamos por partes, né? Então vamos por partes. Assim, não adianta fazer 10 treinos diferentes, senão a gente também não consegue ajudar, né? Tem que ter uma sistematização. Seguir o que for orientado ali, né? Do professor. Não, faz esse treino assim, assim pro próximo e manda pra gente. Aí é seguir uma linha, né? Seguir uma trilha até conseguir chegar no destino final. Sim, exatamente. Aí a gente consegue ir trabalhando junto através dos vídeos e dos direcionamentos. Muito bom. Show de bola. Como a gente falou no sábado, tá? Aí, para quem já quiser se inscrever, já temos algumas pessoas inscritas, o pessoal estava no domingo, já falei, não, pode ser até o dia 10 de janeiro, né? O pessoal, não, vou garantir minha vaga já. Então, até o dia 10 de janeiro, a gente vai deixar o grupo aberto, né? A gente vai deixar o link aí também para quem quiser se inscrever, tá? Então, a partir do dia 10 de janeiro, quem tiver lá feito a inscrição no grupo, a gente vai manter e vou dividir, tá? Se tiver mais de 10 pessoas por grupo, eu vou dividir em 2, 3 grupos, tá? E quem não fizer a inscrição no dia 10 de janeiro, aí eu vou retirar do grupo, tá? Então, o grupo está lá aberto, já temos umas 40, quase 50 pessoas lá no grupo, tá? E eu acho que a maioria das pessoas que estão lá vão se inscrever, tá? Então, fica o convite aí para quem está assistindo essa live agora. Aproveita. Para estar com a gente aí, né? Na verdade, é fazer parte dessa família. A gente já está junto há muito tempo, tá? A gente, assim, os resultados, a gente não estaria aqui oferecendo para vocês se a gente não confiasse no que a gente está fazendo. E a gente só confia porque a gente está vendo os resultados há alguns anos já. Pessoas que, às vezes, pessoas que chegaram para a gente lá e não tinham o mínimo conhecimento, né? Nem tinha cachorro em casa, e a gente conseguiu fazer, pelo menos, se tornarem bons operadores e tem trazido excelentes resultados aí com todo esse processo de trabalho. Tá? Show de bola. Professor, obrigado aí, né, pelo desprendimento. Com certeza aí, né, sem pessoas mais experientes, com uma baita bagagem, e querer disseminar isso que conhece, né, de passar para frente todo esse conhecimento, a gente não estaria onde está. Claro que a gente tem muito a evoluir, né? Sim, claro. Porém, pessoas como você aí faz toda a diferença aí no nosso meio. Fechou? E a gente não tem... como é que eu posso dizer aí? A gente também, se tiver dúvida, a gente tem uma equipe grande, tá? Então, de repente, você faz uma pergunta lá para a gente no meio do processo, uma pergunta... sei lá,
Química, né? Tá lá o Juliano Círio, nosso mestre em química. Oh, peraí, só um minutinho, eu tô com dúvida com isso aqui, eu vou lá perguntar para vocês, né? Tô com, sei lá, com uma dúvida da parte veterinária, meu cachorro se inalar determinada substância, eu vou lá com a Martins e vou trazer para vocês. Então, embora eu esteja à frente da mentoria, se porventura tiver alguma coisa que não esteja na minha competência, que eu tenha alguma dúvida, eu vou buscar para vocês e vou trazer na mentoria, tá? Então, vamos fazer jus à nossa frase. A gente só é bom quando a gente faz os outros melhores. Então, vamos tirar tudo que a gente tem da prateleira aí e oferecer para vocês aí, para a gente ter excelentes cães de serviço trabalhando, atuando aí no Brasil. Show de bola, professor. Muito obrigado. Quem não fez ainda, não perca tempo. Corre que é 10 vagas por grupo, né? Lógico que por grupo. Tiver 11, 12, aí a gente vai abrir um grupo só para essa nova turma. Então, fizeram essa pergunta também, a gente não colocou aí, Marcos, assim, falar, mas se tiver mais de 10 pessoas querendo entrar no primeiro, porque assim, a nossa intenção era fazer o quê? Ter pelo menos 10 pessoas no primeiro ciclo, 10 no segundo, embora seja didático, tá? Pode ser que você esteja lá no terceiro ciclo e eu precise passar para você exercícios a serem realizados que estão lá no ciclo 1, mas é só para a gente se organizar. Então, em princípio, a gente pensou, no máximo, ter 10 pessoas no ciclo 1, no ciclo 2, então, de 30 a 40 pessoas. Aí fala, pô, mas se tiver bastante gente querendo começar do zero, aprender toda a sistemática, que eu acho que é o ideal. Aí, assim, só que a gente não sei se a gente vai conseguir abrir muitos grupos, né, porque senão foge também o contexto da mentoria, a gente não vai conseguir dar a atenção necessária, tá? Então, é como o Marcos falou aí, quem tiver interesse, quem achar que faz sentido, né, tudo isso que a gente falou, faz a inscrição aí o mais rápido possível. Boa, professor. Fechou? Fechou, muito obrigado aí, espero que seja esclarecedor para o pessoal. E depois, não esquece de falar para o pessoal aí que logo, logo vai ter outras mentorias, né? Proteção, obediência funcional, me chamaram, perguntaram bastante sobre isso, então, em breve aí a gente vai ter outras mentorias aí também. Valeu, Marcos. Com certeza, fica com Deus, obrigado, um abraço. Tchau, tchau.